Evangelho de Mateus, capítulo 6, 25 até o versículo 34. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ver a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, e nem se ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis mais, vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Fecha a sua Bíblia agora. Fecha também os seus olhos. E uma vez mais, ligue e eleve os seus pensamentos a Deus em oração. Você já adorou a Deus com as canções? Mas você sabia que você pode adorar a Deus também assentado, em reverência, ouvindo a palavra de Deus nesta noite? Fale com o Senhor mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos por essa noite tão maravilhosa que o Senhor nos concede. É um grande privilégio para nós estarmos aqui diante do Rei da Glória, o Senhor Supremo, Deus soberano. Pai, os louvores foram sim entoados ao Senhor. Agora, Senhor, a palavra terá primazia no nosso coração aqui nesta noite. Pedimos, Pai, que o mal não tenha vez de arrancar, subtrair, tirar a semente preciosa do Senhor, que é a palavra nos nossos corações. Pedimos uma vez mais, fale com a tua igreja. Pai, que esta palavra venha surtir efeito para a glória do teu santo nome. Glorifique e engrandece o Senhor por meio da exposição da mesma. Eu entrego a minha vida, entrego a vida de cada ouvinte aqui nesta noite. Assim, ó Deus, nós oramos, agradecido ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Aqui, irmão, irmã, de presente a sua atenção nesta noite, o Senhor Jesus, nestas palavras que nós acabamos de ler, Ele simplesmente enfatiza que a prioridade máxima na vida do cristão tem que ser o reino de Deus. Jesus está enfatizando nessas palavras que a prioridade máxima na vida do cristão deve ser o reino de Deus. A verdade é, irmãos, que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele cuida do resto, Ele cuida de todas as coisas. Jesus nessa noite está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus.
e a sua justiça, e essas demais coisas os serão acrescentadas. Jesus está dando ênfase ao reino de Deus. Essa expressão reino de Deus aparece por 122 vezes no Novo Testamento. Somente no Evangelho de Mateus aparece por 32 vezes. Vê o quanto a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala, nos dá ênfase acerca do reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos. Mas afinal de contas, o que é o reino de Deus? Antes de falarmos o que é o reino de Deus, é necessário antes falar o que não é o reino de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, ele vai dizer que o reino de Deus não é comida, nem bebida. E ele vai afirmar que o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é a alegria no Espírito Santo, meus irmãos e irmãs. O que é o reino? O reino é o domínio. O reino é tudo aquilo que está sob domínio de Cristo. O reino é o governo de Deus na terra. O reino também é a salvação eterna. O reino é a vida eterna. O reino é o Evangelho, a expansão do Evangelho sendo pregado em todos os cantos deste mundo. O reino é justiça. O reino é a paz de Deus. O reino é a alegria advinda da presença do Espírito Santo no coração de toda pessoa que foi alcançada, lavada, remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, irmãos, que Jesus aqui está desafiando a cada um de nós aqui nesta noite a priorizar não as coisas desta terra. Ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino. Há pessoas que buscam o reino em segundo lugar nas suas vidas. Há aquelas outras pessoas que buscam o reino de Deus em terceiro lugar na sua vida. Há outras que buscam o reino de Deus quando se dá tempo. Se der, eu faço. Se der, eu dou. Se der, eu venho. Se der, eu faço. E há outras pessoas, irmãos, que não buscam o reino de Deus por nada. Nesta vida, qual categoria que você está aqui nesta noite? Aqueles que buscam quando dá tempo, aqueles que não buscam de maneira nenhuma, irmãos. Jesus está desafiando cada um de nós nessa noite aqui por meio desta palavra, dizendo que se há uma prioridade que nós precisamos priorizar na nossa vida, chama-se o reino de Deus. Ele está dizendo: buscai em primeiro lugar. Jesus, neste texto, está nos chamando a atenção para aquilo que é mais importante desta terra, que é simplesmente esse reino, que é ensinado, irmãos, por Ele, por meio da sua palavra. Esses dias eu vi uma frase que diz o seguinte, que tem pessoas que perdem a sua saúde para buscar dinheiro. Não tem pessoas assim? Que perdem a sua saúde em busca de dinheiro, para ganhar dinheiro. E por outra, essas mesmas pessoas depois perdem o dinheiro para terem a sua saúde de volta. Simplesmente porque a prioridade dessas pessoas estão estabelecida em algo terreno, em algo, irmãos, que é simplesmente passageiro, algo que passa, algo que é perene, irmãos. Já percebeu que quanto mais as pessoas
buscam as coisas neste mundo, mais as coisas correm dessas pessoas. Você já reparou também as pessoas que vivem correndo atrás das bênçãos, e as bênçãos vivem afugentando, correndo dessas pessoas, simplesmente porque elas não aprenderam simplesmente a colocar esse princípio estabelecido pelo Senhor Jesus, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Precisamos entender, irmãos, que as bênçãos, elas são consequências de uma vida que prioriza o reino de Deus. As bênçãos são consequências de uma vida, irmãos, que prioriza Deus. E às vezes nós fazemos ao contrário. Às vezes há pessoas que correm, se matam, irmãos, pelas bênçãos deste mundo, pelas coisas deste mundo. Quantas são as pessoas, talvez essa pessoa que está do seu lado aí tem se matado no trabalho, tem se afadigado com as coisas deste mundo, com a preocupação, a ansiedade de angariar, de ter, de possuir, de adquirir, e não sabe ela que elas têm se perdido no reino de Deus, deixando as coisas de Deus de lado. Irmãos, quantas são as pessoas que neste exato momento estão afadigadas? A certeza é que não há mais a dinamicidade, a energia, a vitalidade para as coisas de Deus, porque simplesmente tem deixado o reino de Deus em segundo ou em até terceiro plano nas suas vidas, e de outra forma tem se matado, irmãos, para angariar, para o trabalho, para ter, para possuir as coisas nessa vida. Jesus está falando aqui nesta noite, por meio dessa palavra, amados irmãos, porque naqueles dias já havia essa ansiedade. Ansiedade é uma preocupação excessiva. E Jesus começa esse texto dizendo: não andeis ansiosos, andar preocupado, afadigado com as coisas desta vida. Mas ele vai dizer: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vestir. Nem a vida é mais importante do que alimento. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante do que as vestes. Jesus, no versículo 28, vai dizer: por que andais tão ansiosos, tão preocupados, tão entregues, irmãos, a essa dinamicidade da vida, a essa correria desenfreada que as pessoas têm vivido lá fora? Ele vai dizer que quem deve viver nessa preocupação excessiva não é algo que compete a cada um de nós, quem serve a Deus, quem conhece a Deus. Mas antes, essa ansiedade excessiva cabe a bem aquela pessoa que ainda não está servindo a Deus, que no caso aqui ele vai chamar dos gentios. São os gentios que devem viver nessa preocupação exacerbada por possuir as coisas deste mundo. E aí ele vai dizer: buscai antes o reino de Deus. Mas o que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus não é ter uma religião, não é ser um religioso, não é frequentar uma religião. Mas buscar o reino de Deus é viver com foco no governo de Deus sobre todas as coisas. Buscar o reino de Deus envolve submissão à vontade de Deus, envolve a busca pela santidade, envolve você priorizar a Deus no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida profissional. Buscar o reino de Deus significa priorizar aquilo que de fato deve ser priorizado na nossa vida. Buscar o reino de Deus é viver como verdadeiro cidadão do céu, mesmo morando nesta terra. O que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Significa prioridade absoluta.
Buscar o reino de Deus não é uma tarefa secundária na nossa vida, mas você já reparou que nós temos a tendência de deixar Deus e as coisas relacionadas a Deus em segundo plano? Já reparou isso, irmãos? Talvez alguém aqui entre nós que tenha agido desta forma, simplesmente agindo, colocando Deus em segundo plano e até em terceiro plano. Precisamos entender, irmãos, que Deus não quer um espaço no nosso dia. Deus não quer um pequeno espaço na nossa vida, Ele quer ser o centro da nossa história. Deus, Ele quer ser o centro da sua vida. Deus, Ele quer ser o centro dos seus pensamentos. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz: reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Isso é na totalidade na sua vida, é nos relacionamentos, é nas finanças, é nas decisões diárias que nós tomamos, é na agenda, irmãos. Deus sempre tem que vir em primeiro plano. Às vezes nós queremos que Deus nos atenda, que Deus priorize a nossa vida, que Deus priorize a nossa vida familiar, abençoando a nossa casa. Às vezes nós queremos que Deus priorize o nosso emprego, abençoe o trabalho de nossas mãos, mas às vezes nós não estamos colocando Deus como prioridade na nossa vida. E quando nós olhamos, amados irmãos, para as Escrituras Sagradas, nós nos deparamos com vários exemplos de pessoas que não priorizaram o reino de Deus. Poderemos citar nesta noite aqui acerca de Esaú, em Gênesis capítulo 25, versículo 29 até o versículo 34, que nos fala que Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Imagina isso, irmãos. Trazendo isso para as nossas vidas, quantas são as pessoas que têm trocado Deus por ninharias nesta terra, pelas coisas passageiras deste mundo, ou simplesmente por um breve momento de prazer, de satisfação carnal. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos também o rei Saul. Ele foi ungido, consagrado, estabelecido como rei em Israel. Mas de repente Esaú resolve virar as costas para Deus. Deus dá uma ordem para o rei Saul. E o rei Saul simplesmente faz desdém desta ordem de Deus, desobedecendo a Deus, colocando o seu reino, irmãos, a perder, meus irmãos e irmãs. Nós temos talvez um personagem mais famoso chamado Sansão, que todos aqui já tiveram oportunidade de ouvir acerca de Sansão. Sansão simplesmente priorizou o prazer acima de Deus. Ele priorizou as coisas deste mundo e isso resultou a Sansão viver uma vida de ruínas, meus irmãos e irmãs, por prazeres momentâneos, pelas coisas deste mundo, pela satisfação da sua carne. E o resultado foi funesto, que Salomão ele teve que colher na sua vida. Nós vemos também, irmãos, o jovem rico em Mateus capítulo 19, versículo 16 até o versículo 22. E nos fala que Jesus estava com seus discípulos, e um jovem rico, olha para cá, um jovem rico, ele chega para Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse: você me chama de bom, bom é só um, que é Deus, o Pai que estás no céu. Mas ele diz: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhando para ele, sabendo que ele era possuidor de muitas riquezas neste mundo, Jesus disse: vai, vende parte do seu reino e compartilha com os pobres, e assim sendo terás um tesouro nos céus. Aquele jovem rico, irmãos, não querendo priorizar a Deus e o reino de Deus, diz que ele abaixa a cabeça e ele sai triste, porque ele era possuidor de muitas riquezas nesta terra.
trazendo isso, irmãos, ao nosso coração aqui nesta noite. Quantas são as pessoas que têm, de certa forma, supervalorizado, priorizado, irmãos, o trabalho, as riquezas, as coisas deste mundo. Quantas são as pessoas que têm deixado o Senhor, trocado o Senhor por coisas tão banais, tão fúteis. Jesus em Mateus capítulo 19 também vai nos narrar acerca de uma parábola, irmãos, e essa parábola ela é fascinante, que é a parábola da grande bodas, de uma grande festa. Ele vai dizer que certo homem deu um grande banquete, uma grande ceia. E ele então, na hora da ceia, ele enviou os seus servos para avisar os convidados, dizendo: vinde, já está tudo pronto, já está tudo preparado para a ceia, para este banquete. E os servos vão, e este servo então começa a convidar, chamar os convidados, dizendo: vinde, está tudo preparado. Mas diz que o primeiro então diz: eu comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por escusado. Então o primeiro aqui, ele não querendo valorizar aquele convite que vinha daquele homem, ele cria desculpa dizendo que havia comprado um campo. Quem é que compra um campo, uma fazenda, uma casa sem antes vê-la, irmãos? Então veja que são desculpas esfarrapadas. Ou ele simplesmente poderia atentar o convite daquela ceia e ir olhar o campo depois. Mas às vezes é assim conosco também. Às vezes deixamos as coisas de Deus para em segundo plano, para em terceiro plano. E às vezes, irmãos, são desculpas que nós damos. Às vezes é alguém que chega na nossa casa em pleno domingo à noite, uma pessoa que há muito tempo desaparecido, é o primo do primo, da prima, chegou em casa, meu irmão. E às vezes por causa disso nós deixamos de congregar, nós deixamos de buscar a Deus, porque estamos atarefados com as coisas, agradar as pessoas, ao invés de agradar a Deus na nossa vida. Segundo, o outro diz: eu comprei 5 juntas de boi, e eu vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusados. Não vai dar para ir. Mas uma desculpa, ele poderia também ver as juntas de boi depois. Mas aí chega o terceiro. E o terceiro diz: eu casei e por isso não posso ir. Aqui talvez é um compromisso mais importante. Mas veja que não deixa de ser uma desculpa, porque ele simplesmente poderia levar consigo a sua esposa a este banquete, a esta ceia. Interessante, irmãos, é que os servos voltam, relata tudo para o seu Senhor, e a Bíblia diz que quando o Senhor ouve essas desculpas, a Bíblia diz que esse Senhor fica irado. E ele diz aos seus servos: sai depressa pelas ruas, pelos becos da cidade, trazei aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois os servos voltaram dizendo: Senhor, está tudo feito, mas ainda há lugar. E o Senhor então diz: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que a casa fique cheia. Mas a sentença, amados irmãos, vem no versículo 24, que o Senhor vai dizer: porque eu vos declaro isto, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Irmãos, cuidado com as desculpas que às vezes nós damos ao Senhor. Cuidado, irmãos, porque tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós tratamos, ainda que seja às escuras, irmãos, essas desculpas, elas chegam diretamente ao Senhor, e Deus, de certa forma, fica meio que irado com as nossas desculpas, porque às vezes estamos priorizando as coisas, ao invés de priorizar a Deus na nossa vida. E aí você acorda pela manhã dizendo: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa os meus funcionários, abençoa o trabalho das minhas mãos. Mas você esquece que você não tem dado a primazia,
Você não tem deixado Deus ser o cabeça, ser o primeiro do seu coração. O reino de Deus tem ficado em segundo ou até em terceiro plano na sua vida. Mas Jesus nessa noite está dizendo a mim e a você que aqui está: buscar em primeiro lugar o meu reino. Meu reino e a minha justiça. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus também, irmãos e irmãs, nós nos deparamos com pessoas que resolveram de bom grado fazer o contrário, irmã Neuza, priorizar o reino de Deus. Nós podemos citar aqui nessa noite Abraão, Gênesis capítulo 12. Abraão ouve uma voz dizendo: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, que eu hei de fazer de ti uma grande nação. Eu tenho um grande projeto na sua vida, eu tenho uma grande missão na sua vida, Abraão. Abraão, irmão, sem pestanejar, sem criar desculpas esfarrapadas, ele ouvindo somente a voz de Deus, ele sai, irmãos, ele deixou a sua parentela, ele deixou a sua casa, ele deixou um pouco de bens que possuía ali na região de Ur dos Caldeus, ouvindo a voz de Deus, e o resultado, irmãos, a Bíblia diz que logo Deus abençoou abundantemente a vida de Abraão. Nos seus dias, Abraão se tornou o homem mais rico, com servos, servas, camelos, gados, irmãos. Se tornou o homem mais rico naqueles dias, porque priorizou o reino de Deus. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos Moisés, que simplesmente resolvera abrir mão da glória do reino do Egito, do palácio do Egito, para simplesmente obedecer a Deus e dar prioridade ao reino de Deus na sua vida. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos Daniel, igreja, que simplesmente, irmãos, preferiu a fidelidade de Deus do que agradar o rei naqueles dias. Nós encontramos Daniel, irmãos, preferindo ser lançado numa cova de leões, a deixar de orar, a deixar de buscar a Deus, a deixar de ter uma vida devotada, piedosa ao Senhor, porque a prioridade no coração de Daniel não era o reino da Babilônia, não era agradar o rei de Babilônia, mas era agradar a Deus, igreja. Precisamos repensar, rever as nossas vidas nesses dias. No Novo Testamento nós encontramos Maria, igreja, a mãe do nosso Salvador, que quando chamada, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim toda a determinação estabelecida pelo Senhor. Ainda no Antigo Testamento, nós encontramos um homem chamado Obed-edom, irmã Gilvânia, que enquanto todos estavam rejeitando a arca da aliança, que era o símbolo maior da presença de Deus, a Bíblia diz que Obed-edom abre as portas da sua casa, priorizando o reino. E no momento que aquela arca é chegada, é hospedada ali na casa de Obed-edom, o que acontece? A Bíblia diz que Deus abençoou todas as áreas da vida de Obed-edom, meus irmãos e irmãs. Vê quão importante, irmãos, termos isso em mente, de priorizar aquilo que de fato precisa ser priorizado. As coisas deste mundo, o dia vai passar, meu irmão. As coisas que você se mata para ter, irmãos, um dia vai cessar. Mas o que faz a vontade de Deus, diz a palavra, que este permanece para sempre. No Novo Testamento nós encontramos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, que era poliglota, que falava de vários dialetos, fariseu, filho de fariseu, instruído na lei. Mas quando Paulo tem encontro com o amado Cristo, ele diz: eu considero todas essas coisas como esterco para ganhar Cristo. Ele vai dizer: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, irmãos.
palavra de Deus diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Deus está falando contigo nesta noite, criatura. Você não vê que a vida está se passando, você está desgastando, e onde você tem colocado Deus na sua vida? Em que plano Deus tem ficado no seu coração? Certa vez os discípulos resolveram indagar Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 27. Essa passagem ela é fantástica, meus irmãos. Diz que Pedro, então, tomando a palavra, disse, então, Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Lembra daquela canção, como Zaqueu, abro mão de tudo, entra na minha casa, entra na minha vida, mas isso só fica de lorota na nossa vida, irmãos. Vem, toma primazia no meu coração. Jesus, tu és meu tudo. Às vezes cantamos, somos fariseus, somos hipócritas. Que às vezes saímos daquele portão, irmãos, Deus fica aqui, a palavra de Deus fica aqui, mas não há vivência diária com Deus, não há, irmãos, este estreitamento com Deus, criamos desculpas. Temos a tendência, irmãos, de afastar de Deus e da sua palavra na primeira oportunidade que nos é colocada aí fora. Mas, Senhor, nós deixamos tudo, nós deixamos família, nós deixamos o emprego, nós deixamos os nossos bens. Senhor, nós lavamos as redes, os barcos de pesca ficou para trás. Deixamos tudo, Senhor. Que recompensa teremos? E aí Jesus então responde, em verdade vos digo, a vós que me seguis, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar na sua glória, sentar-vos-ei também, vós sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Tem algo mais precioso do que isso, irmãos? A vida eterna. Receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Interessante, irmãos, é notar que quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor não nos deixa desamparados. Ele cumpre, de certa forma, as promessas que Ele tem para a nossa vida. E aqui algumas promessas para quem prioriza o reino de Deus. Jesus vai dizer, primeiramente, que quem prioriza o reino de Deus terá sempre o cuidado de Deus. Você pode dizer isso para o crente que está do seu lado? Quem prioriza o reino de Deus, sempre terá o cuidado de Deus, José Rodrigues. Sempre terá o cuidado de Deus. Jesus está dizendo que não haverá necessidade de você andar ansioso, afadigado, preocupado com as coisas deste mundo. Pastor, mas o Donald Trump resolveu taxar o Brasil em 50% de toda exportação. Pastor, o Brasil vai entrar numa crise. Vai sim, meu irmão, mas quem prioriza o reino de Deus, não há necessidade de andar ansiosa com as coisas desta vida, meu irmão, minha irmã. Não há necessidade de você se preocupar, irmãos. Jesus vai dizer que olhai para as aves dos céus. Observa os pássaros no céu. Você já viu algum pardal estar voando de repente e morrer do nada? Você já viu algum pardal morrer de fome? Morre de fome quem maltrata colocando o bichinho na gaiola. Esquece. Mas Deus, irmãos, não esquece. Deus cuida, irmãos, até desse pardal que fica aí, irmãos, nos seus telhados. Jesus está dizendo, observam eles, crentes.
Eles não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiro, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. E Ele vai dizer, porventura, não valeis mais, muito mais do que as aves dos céus. Verdade é que se Deus, Ele cuida de um pardal, Ele não vai cuidar da sua vida. Verdade é que se Deus não deixa um pardal morrer, Ele vai deixar você morrer de fome. Jamais, meu irmão, minha irmã. Ele vai dizer ainda, por que vocês têm andado tão ansiosos, tão preocupados? E aí agora Ele vai dizer, considerai os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Irmão, se Deus cuida do lírio do campo, de uma flor que cresce e logo se esvai, é lançada no forno, quanto mais nós, irmãos, que somos filhos, somos agraciados pela misericórdia, pela bondade desse Deus. Então a promessa primária é que se você priorizar o reino de Deus, você terá o cuidado de Deus na sua vida. Segundo, irmão, Jesus promete que quem prioriza o reino jamais ficará desamparado na sua vida. Nunca vi um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência. Não é isso? Nunca vi um justo mendigar o pão. Sabe por quê? Deus não deixa desamparado. Eu nunca vi ninguém, irmãos, que serve a Deus com fidelidade, priorizando o reino de Deus, ficar, de certa forma, desamparado. Deus cuida, meu irmão. Deus ampara. Experimenta a partir de hoje começar a priorizar o reino de Deus aqui agora. A viver essa vida voltada para Deus. Veja bem que Jesus está dizendo, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você não terá necessidade de se matar pelas as preocupações básicas deste mundo. Não está falando que Ele vai fazer você luxar, mas Ele vai suprir as suas necessidades. Paulo diz, mas o meu Deus, em todas as suas riquezas, é quem supre todas as minhas necessidades. Todas as necessidades, irmãos, são supridas para quem prioriza o reino de Deus. Talvez por causa disso você está se matando. Não estou falando, essa palavra não quer produzir em você uma preguiça, uma apatia de tal forma que agora é só... Não, irmãos, não é isso. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ordena a trabalhar. Mas o seu alvo no seu trabalho tem que ser Deus. Você tem que priorizar Deus no seu casamento, na sua vida conjugal, lá no seu trabalho. Às vezes você orou tanto, Senhor, abre a porta para mim, me dá um emprego. Deus abriu e a primeira coisa que você fez foi esquecer do Senhor. Você orou tanto dizendo, Senhor, eu preciso casar, me dá um noivo, uma noiva, e você tem deixado Deus de lado. Você orou tanto, Senhor, me dá um filho, e o filho tem sido um empecilho na sua cabeça de vir a Deus, de adorar a Deus. Você orou pedindo funcionários, emprego abençoado, Deus te deu, mas onde Deus tem estado na sua vida? Em qual lugar que Deus tem estado na sua vida? Quais são as promessas, irmãos? A palavra de Deus, olha para cá esse livro. Alguém diz que tem mais de 8.000 promessas contidas neste livro. Você sabe para quem essas promessas? Para quem prioriza o reino. Boa parte dessas promessas estão condicionadas a uma ação da nossa parte. Isso significa que para Deus cumprir certas promessas na sua vida, há necessidade de você atentar para aquilo que Ele está pedindo a você. Eu concluo essa palavra te dizendo, meu, priorize o reino e descanse na provisão do Senhor. Priorize o reino e descanse na provisão do Senhor. Eu te digo,
O segredo da vida cristã não está em acumular, mas em priorizar o reino de Deus. O segredo da vida cristã não está em acumular, mas em priorizar o reino de Deus na sua vida. O reino, irmãos, é prioridade para quem entende que tudo vem de Deus e tudo volta para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, inclusive a sua vida. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. Pergunta que eu te faço. Pergunta que eu te faço. O reino de Deus tem sido prioridade na sua vida, meu irmão? O reino tem sido prioridade na sua vida? Em que lugar Deus está na sua vida? Em que lugar Deus está na sua vida? Como eu falei, Deus não quer uma porção da sua vida, Ele quer tudo. Ele não quer apenas uma parte da sua vida, Ele quer tudo. Ele não quer somente o seu dízimo, Ele quer tudo. Tudo, meu irmão. Deus se satisfaz com tudo. É tudo, a minha vida é de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. De Deus, meu irmão. Se nós não estamos, olha para cá, se nós não estamos priorizando o reino, nós estamos pecando. Você está cometendo pecado. Porque isso é um mandamento de Jesus: buscai em primeiro lugar o seu reino. Se nós não fazemos isso, estamos pecando. Pecado de desobediência. Então eu clamo, eu rogo a cada um de vocês aqui nesta noite: se volte para o Senhor, se entregue ao Senhor, se renda ao Senhor, reorganize as suas prioridades, meu irmão, minha irmã, reorganize as suas prioridades. Primazia do seu coração não pode ser seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu emprego. Não. Deus, o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí sim, meu irmão, você pode então confiar nas promessas, e Ele acrescentará tudo que você precisa. Agrada-te do Senhor, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Você pode fechar os seus olhos.